Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Antes de irmos para o assunto do vídeo, quero lembrar que os seus pedidos, tanto de duelos quanto de outros assuntos, estão sendo devidamente anotados e serão feitos futuramente. Se você tem novos pedidos, fique à vontade para comentar. Agora, voltando ao assunto do vídeo, hoje teremos um duelo diferente entre dois animais híbridos, fruto do cruzamento entre as duas espécies de felídeos e mais as duas espécies de urcídeos comumente maiores. No que poderia resultar este encontro? Vejamos agora. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Rápidas apresentações. Tão majestoso quanto grandioso, o ligre é o maior felino do mundo. O tamanho grande do ligre é o resultado da anormalidade genética conhecida como displasia do crescimento. Em suma, essa condição é causada em híbridos devido à ausência ou abundância de genes que limitam ou inibem o crescimento. O grande crescimento do ligre é o resultado de seus pais, uma tigresa com um leão macho, por não possuírem gene limitante do crescimento. O ligre ocorre apenas em cativeiro. Foi observado pelos manipuladores de ligres que a personalidade e a propensão de cada um em relação a tigres e leões são únicas para cada animal. Em resumo, é muito difícil prever como cada ligre reagirá em uma situação ou atividade. Já o urso grolar é um urcídeo híbrido, cruzamento entre um urso polar e um urso grizzly. Ele também é chamado de urso pisau ou nanulac. Este urcídeo híbrido raro já ocorreu tanto em cativeiro como na natureza. Em 2006, a ocorrência deste híbrido na natureza foi confirmada testando o DNA de um urso de aparência única que havia sido baleado nos territórios do noroeste na ilha de Banks, no Ártico canadense. E suas características físicas são geralmente um intermediário entre o urso polar e o urso pardo. Por exemplo, seus corpos são menores do que ursos polares, mas são maiores do que ursos grizzlies, enquanto suas cabeças ficam entre a cabeça mais larga do urso pardo e a cabeça mais esbelta do urso polar. Eles têm pescoços longos, como ursos polares, mas pequenas corcovas como ursos grizzlies. Tamanho e peso. O ligre, como já mencionado, é o maior felino do mundo. Para o peso, vamos nos basear no peso de um ligre chamado Hércules, um dos maiores exemplares. O comprimento dos ligres machos costuma variar entre 3 e 3,6 metros de comprimento. A altura até o ombro fica numa média de 1,25 metros. O peso, 418 quilos. Já o urso grolar, como já mencionado, disse que seus corpos são menores do que ursos polares, mas maiores do que grizzlies. Não existem divulgadas medidas e pesos oficiais destes híbridos. Dessa forma, iremos considerar uma média de 2 machos grandes, mas não excepcionalmente entre um urso polar e um urso grizzly. Fazendo uma média destes exemplares maiores, mas não em máximas, temos uma estimativa de um urso grolar grande, com altura até o ombro, aproximadamente medindo 1,26 metros, o comprimento de corpo 2,5 metros e um peso estimado de 520 quilos. Com isso, temos animais com altura até os ombros bastante aparelhadas. Considerando a cauda, o ligre ficaria mais comprido, mas poderiam apresentar corpos de tamanhos aproximados também. O diferencial ficaria em peso, onde o urso poderia apresentar uma vantagem de aproximadamente 100 kg, que poderia tentar utilizar ao seu favor. Portanto, neste item,
Ponto para o urso. Força bruta. O ligre, por ser anormalmente maior, carrega consigo traços genéticos e musculares de seus pais. E por consequência de ser tão grande, também tende a ultrapassá-los em força bruta. Considerando a estimativa de força de um tigre de Bengala já citada em outros vídeos deste canal, com cerca de 14 homens de força, podemos estimar que o ligre possa ser capaz de ultrapassar esta marca. Sendo tão grande, quem sabe chegue a 20 homens de força ou mais. Por outro lado, como também já citado em outros vídeos deste canal, um urso menor como um urso pardo jovem de Ussuri, num experimento científico, conseguiu puxar ou tracionar incríveis 1.720 quilos ou 1,72 toneladas de peso. Por consequência, podemos estimar que um urso maior seja capaz também de exercer maior força. Neste caso, não sabemos até onde pode ir a força bruta de ambos, mas estima-se que possam ser extremamente fortes, onde o resultado mais justo neste item acaba se tornando o resultado neutro. Agilidade. Geralmente, os felídeos costumam levar vantagem neste aspecto. Porém, no caso em questão, um híbrido tão grande também pode carregar consigo uma carga grande demais para se prevalecer desta característica. Além disso, um ligre como o Hércules apresenta considerável tecido adiposo. Dessa forma, não podemos estabelecer uma vantagem clara neste quesito, pois em teoria o grande urso poderia se aproximar bastante ou equilibrar essa característica. Portanto, o mais justo neste item também acaba sendo o resultado neutro. Força da mordida e dentição. Considerando as estimativas baseadas em cálculos, felídeos costumam morder mais forte em relação ao próprio peso do que ursídeos. E como a diferença de tamanho aqui não é tão considerável, é provável que o ligre também possa exercer maior pressão na mordida. Em relação aos dentes caninos, sabe-se que os tigres possuem os caninos tendencialmente mais compridos entre os predadores carnívoros terrestres, com a descrição dos caninos podendo chegar a 7,6 centímetros sem contar a raiz. Baseando-se em estimativa visual e comparativa entre crânios, é altamente provável que o ligre também possua essa tendência, quem sabe até podendo ultrapassá-la, e por consequência também tendo a mordida de finalização mais perigosa. Portanto, neste item, ponto para o ligre. Pele. Os felídeos possuem uma pele com certa resistência e elasticidade que sempre merece a menção, o que também deve se aplicar ao ligre. Porém, os ursos, além de possuírem uma pele resistente, ela também tende a ser mais solta e grossa, e conta ainda com as camadas de gordura altas, que podem ajudá-lo a não ser atingido tão rapidamente em algum ponto vital do corpo. Logo, neste item, ponto para o urso grolar. Garras. O ligre traz consigo garras curvas, retráteis e afiadas, em forma de gancho nas quatro patas, com o potencial de serem as maiores garras dentre os felídeos. Já o urso grolar traz um misto de garras dianteiras proporcionalmente grandes de um urso pardo com as garras afiadas de um urso polar, onde tenderia a possuir garras dianteiras maiores do que a de um ligre e tão afiadas quanto. Porém, as garras traseiras seriam menores, não tão utilizáveis. Como um item acaba anulando o outro, temos um resultado mais justo aqui como neutro. Resistência. Felídeos costumam ser mais explosivos, o que pode comprometer boa parte de sua estamina, embora existam casos em que eles conseguem dosar isto. Porém, no caso em questão, o adversário suporta um grande peso, acompanhado do tecido adiposo já mencionado,
o que pode comprometer ainda mais a sua resistência. Já o urso grolar pode ter características intermediárias entre os dois ursos. Pode existir a possibilidade do superaquecimento dos ursos polares, porém aliviada pela resistência física dos ursos pardos, o que neste caso pode ainda lhe conferir uma vantagem teórica. Portanto, neste item, ponto para o urso grolar. Conclusão geral. Como podemos observar, em teoria, o urso grolar apresenta mais vantagens. Considerando minha opinião aqui, se o ligre fosse condicionado, até mesmo por pessoas, a caçar ou algo parecido, poderia sim ter melhor desempenho. Isso já ocorreu, por exemplo, com tigres, onde o biólogo Dave Salmone treinou tigres desde filhotes a caçarem, os condicionando à boa forma, onde eles mostraram boa desenvoltura. Um ligre treinado nessas condições, seja para caçar ou até lutas, poderia com certeza se sair melhor. Estaria inclusive melhor fisicamente, podendo aparelhar nos critérios de pontuação. E no mínimo, teria um combate bastante equilibrado contra este urso, podendo até mesmo ser favorito. Porém, aqui estamos tratando de uma situação mais baseada em realidade. Então temos uma grande diferença na questão cativeiro versus natureza, com ligres cativo, sem ou com pouca experiência, não estando em boa forma física. Opostamente a isso, temos casos de ursos grolares selvagens, consequentemente com tendência de maior experiência em situações de perigo real, bem como em melhor forma física, comparativamente, onde consolidaria suas vantagens teóricas. Portanto, neste duelo eu atribuiria 25% de chances para o ligre contra 75% de chances para o urso grolar. E aí, o que você achou do duelo? Deixe seus comentários, um abraço e até a próxima!